Oi, eu sou a Ellie e há algum tempo eu queria postar alguns vídeos mostrando alguns desenhos meus e time-lapses e speed paintings para ajudar pessoas que, assim como eu, também estudam pelo YouTube, estudam pelos vídeos, observando e escutando algumas dicas. Bom, eu não sou uma especialista, eu não sou uma profissional, então provavelmente vocês vão ver eu cometendo alguns erros aqui. Esse desenho que eu tô fazendo é pra uma collab da 5ª geração de Pokémon. E o Pokémon que eu peguei foi o Mandibuzz, que é a evolução do Labai. E antes mesmo de vir pro Photoshop, eu pesquisei bastante sobre esse Pokémon e animais que se assemelhavam com esse Pokémon pra vir pro Photoshop já bem mais pronta e não totalmente crua, pra não dar aquele desespero do que fazer, porque eu me sinto bem mais confortável com papel e caneta. Apesar do Photoshop ter essa facilidade de você, sempre que errar, pode consertar com uma facilidade bem maior. Depois de fazer algumas formas simples, eu começo com a line art. O pincel que eu uso é um pincel de caligrafia, que já vem no Photoshop. Apesar de ser um desenho com line art, eu vou fazer uma pintura bem fluida e para isso eu tiro o fundo de branco para que fique melhor para eu avistar se tem algum erro na pintura, se tem alguma falha se eu deixei alguma parte da pintura muito transparente. Eu começo também adicionando o rosa, porque na verdade, apesar dele ser um Pokémon meio marronzado, todas as criaturas que eu desenho, todas mesmo, eu nunca deixo da cor que ela é. Eu sempre começo e vou adicionando várias cores no processo, porque assim como a nossa pele não é só de uma cor, tem as veias, várias cores, eu acredito que nada é de uma cor só. Então por isso que eu começo adicionando várias cores, assim, que parece um processo meio aleatório, mas na verdade depois eu começo botando as cores normais. Eu gosto muito de começar mesmo pelo rosto, porque geralmente, quase sempre, é onde eu quero focar o meu desenho. Eu quero que as pessoas primeiro olhem pro rosto, pros olhos da personagem. E também eu gosto de caprichar mais nessa parte, porque ao decorrer do desenho a gente fica muito cansado. E geralmente é essa parte que eu fico pensando, não, olha como tá legal o rosto da personagem, olha esse olho, olha como tá bacana isso. Então eu não vou desistir, eu vou continuar nesse desenho. As penas, como eu falei, eu não começo com o marrom, apesar de elas serem marrons, eu vou adicionando depois o marrom aos poucos. Eu começo com mais com lilás e já tinha um rosa, um roxo. Depois eu pego de novo aquele pincel de caligrafia que eu usei no início para fazer alguns detalhes da pena. E esse peito dela, que era meio bem cheio de pelos, ele estava muito em formato de coração, que eu queria, mas ele não estava muito bagunçado. E aí eu viro a personagem no menu, porque tem alguns movimentos que o meu punho não consegue fazer esses movimentos, então eu acabo virando o desenho e também é bem legal pra dar uma olhada em como tá, em outra perspectiva, o seu personagem. Agora eu começo adicionando mais os tons de marrom e eu começo pelo torso, fazendo alguns detalhes das penas, mas eu enjoo muito fácil das coisas, então eu tento, por exemplo, começar pelo torso, mas depois já ir para as asas, porque quando eu fico muito tempo no lugar, eu cometo muito erro, porque eu começo a ficar meio de saco cheio daquilo. Parece que é uma tarefa muito chata, então eu gosto de ir para os outros lugares. E agora eu ativo a line art para ver como é que tá ficando o efeito que dá a line art com essa pintura meio esfumaçada e tal. Não tão gráfica quanto a line art. E aí eu faço a mandíbula que ela tem na cintura,
que eu pego os tons que eu já usei do osso que ela usa no cabelo, tento deixar os tons mais ou menos parecidos, com sempre algum ponto bem diferente para que a pessoa foque nesse ponto, mas que não haja uma confusão de cores no desenho. E aí eu apaguei algumas partes da line art, porque também já não estavam mais legais, e eu adiciono alguns detalhes nas asas. E não esqueçam de salvar, por favor. Enfim, eu adiciono alguns detalhes nas asas, apesar de ser uma pintura que não gosto de botar muito detalhe, porque já tem a line art. E aí eu começo a definir um pouquinho mais as asas e a ver a referência do Pokémon, que é muito importante. Por mais que a gente ache que a gente sabe como alguma coisa é, o nosso cérebro engana muita gente. Então é muito importante usar uma referência. 100% das vezes, em qualquer desenho que eu faço, eu uso referência, senão não fica bom o suficiente. E aí eu ativo a line art de novo, porque já estava virando uma baderna de cores a asa, e eu vou ajustando. Bom, depois disso eu adiciono um pouquinho de luminosidade no peito dela, onde fica a parte plumosa. E aí eu vou novamente com um pincel de caligrafia, o mesmo que eu usei na pena e que eu usei na line art, para fazer alguns detalhes dessa parte plumosa dela. Bom, depois disso eu já vou finalizando o desenho e colocando algumas manchas ali também, meio vermelhas, para parecer um pouco sangue, porque é um Pokémon que gosta de comer carne, né? Eu botei o crânio de Killbone porque eu pesquisei e meio que diz que o Killbone é a comida favorita dela. E ela faz ninhos com os ossos, então eu queria botar os ossos fazendo os ninhos. E ali tudo parecer meio osso, até os ovinhos dela parecerem um pouco ossos, só que não com a mesma tonalidade do osso do Killbone e dos ossos que ela pega para fazer o ninho. Então o osso do Killbone eu uso um pouco mais de azul, os outros eu pego a tonalidade do osso que ela já tem na clavícula, na mandíbula. E eu dou umas batidinhas nos ovos com o mesmo pincel que eu sempre usei nessa pintura para dar esse efeito. Mais uma vez, eu não sou profissional, eu aprendi tudo que eu sei com vídeos do YouTube, então é por isso que eu também estou fazendo um vídeo do YouTube e eu queria continuar a fazer não só de pinturas em Photoshop, mas também desenho à mão, em grafite, porque eu acho muito importante essa troca de ensinamento. E também, se alguém tiver alguma coisa para me ensinar no Photoshop, por favor, comente. E agora eu já termino a pintura finalizando com a parte de trás, porque eu não quis fazer um cenário para ela. Eu queria deixar uma coisa bem mais minimalista para focar no Pokémon mesmo. E, bom, é isso aí. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E se tiverem alguma dica para mim, por favor, falem comigo. E eu fiz muito esse vídeo porque eu tô muito acostumada até a aprender tudo que eu sei pelos vídeos de outras pessoas, do YouTube, enfim. Então espero que com esse vídeo vocês tenham aprendido alguma coisa, pelo menos. Se foi uma coisa só, eu já tô muito satisfeita. Muitos vídeos que eu vejo, eles falam muito de como fazer. E na verdade não existe só uma maneira de fazer, existem várias maneiras de fazer. E cabe a cada um aprender a sua, juntando os vídeos que a gente vai vendo. A gente vai fazendo a nossa maneira de pintar, de desenhar, enfim. Eu pretendo postar mais vídeos de outros tipos de pinturas e desenhos que eu faço no Photoshop e também no caderno, e, enfim, vários outros meios
Então eu espero que isso tenha ajudado você. E tchau, tchau!